Pessoal, bom dia. Vamos falar de CPI da Covid. Parece que o tema vai ser quente nos próximos meses agora, hein? Essa notícia foi sugerida pelo Thiago Souza, servidor público do Ancapistão, desbravador libertário, príncipe dos Saianins, Daniel Fraga, deus do Ancapistão e Vitor Shin. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que assiste esse vídeo. Se você quiser, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. Eu agradeço a todo mundo que ajuda a gente aqui. Então vamos lá. Uma coisa curiosa que foi apontada pelo Eduardo Bolsonaro, e se você reparar, faz sentido sim. Né? Vários estados começaram a diminuir a fila nas UTIs, não sei o que lá, diminuir essas coisas, melhorar os números e coisa e tal. E ele falando aqui que a Bahia zerou a fila de transplante de pacientes entubados, BH saiu da onda roxa, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele falou, olha que curioso, é uma CPI, né? A CPI vai poder investigar governadores e prefeitos também. Então, rapidamente, eles começaram a dar um jeito de resolver o problema de sair das ondas mais graves disso daí, né? Da pandemia e coisa e tal. Bom, aí você pode falar assim, poxa, não, isso não deve ter nada a ver, pô, peraí, não é assim também, né? Os caras não vão inventar esse negócio, não vão criar números, eles não criam pacientes do nada, não diminuem pacientes do nada. Bem, eu sinceramente, nessa altura do campeonato, eu não tenho tanta certeza assim. Mas o fato é que é indiscutível que, depois que foi criada a CPI, olha só, o governo de São Paulo liberou comércio, liberou culto religioso. Lembra aquela confusão toda de proibir missa, proibir culto, lembra? Até o STF estava ligado nisso, estava todo mundo ali nessa discussão feroz e coisa e tal. Agora, de repente, acabou, não tem mais nada, tudo liberado. Pode ter missa, pode ter culto, tá tudo certo. O governo de São Paulo falou fase de transição. Cara, é muita ciência esses planos desses governadores, cara. É ciência pra caramba, né? Começou com fase roxa, fase amarela, fase vermelha, sei lá o que, sei lá o que. Agora é fase emergencial, fase de transição. Realmente, eu vou te falar uma coisa. Eu fico imaginando a quantidade de ciência que deve ter nisso daí. Enfim, pelo que está escrito aqui, pouca coisa permanece, né? Recomendação. Recomendação não quer dizer nada. Toque de recolher de 8 às 5 da manhã. Isso é um absurdo, que é até inconstitucional, vocês sabem. Mas, enfim, eles fazem isso porque é uma coisa que eles podem fazer sem o pessoal encher muito o saco, porque realmente, de madrugada, pouca gente realmente vai à rua, né? É um pouco chato para os barzinhos e coisa e tal. Mas, enfim. O fato é esse, né? Começou a CPI, os governadores e prefeitos começaram a liberar tudo, começaram a dizer que não tem problema. Por que isso? Porque eles sabem que com a CPI você pode, os senadores vão poder pedir investigações, eles vão poder realmente exigir documentos, vão poder entrar lá nas secretarias de saúde e pegar documentos. Lembra quando a gente levantou aquela questão toda de registro de mortes e coisa e tal, que estava muito estranha aquela coisa e tal? E as secretarias estaduais vão ter que abrir essas informações todas para a CPI. Então, evidentemente, que é importante para os governadores e prefeitos não ter muito a esconder. Eles não podem ficar seguindo uma suposta... Vamos supor que eles estivessem mentindo, exagerando em número de notificações, esse tipo de coisa. Isso seria uma coisa que seria fácil de ser pega numa investigação direta. É melhor eles acabarem com isso rapidamente, né? Outra leitura que você pode ter desse tipo de coisa é muito simples, né? É que, na verdade, eles atingiram o objetivo deles. Não tenha dúvida, tá? O objetivo deles era, desde o início, derrubar o Bolsonaro. Isso está claro, sempre foi essa, a grande briga sempre foi essa, né? É a esquerda querendo voltar ao poder, a centro-esquerda principalmente, porque, como eu já falei várias vezes aqui, o grande problema, a grande revolta não está na esquerda. A esquerda ela está até tranquila. A grande revolta está na centro-esquerda, ali no PSDB, aquele pessoal ali. Eles é que estão muito incomodados por perder protagonismo político, né? Então, eles estavam realmente querendo muito que o Bolsonaro caísse, imaginaram, tentaram derrubar ele de fato, mas no final das contas parece que eles se conformaram que tudo que eles conseguiram dessa aventura deles foi a CPI. Eles acham que é um bom negócio. CPI realmente, você pode ter certeza que vai ter muita notícia contra Bolsonaro na mídia. A grande questão que eu falo para vocês é a seguinte, essa vai ser uma CPI diferente, vai ser uma CPI grande, e como a gente viu nas CPIs que aconteceram depois da informação descentralizada e distribuída,
embora tenha muita notícia na mídia, a verdade é que tem muita notícia nas mídias descentralizadas também, né? Vocês lembram da CPI da fake news que aconteceu, acho que ano passado, não, ano retrasado, né? Em 2019, não foi um negócio desse? Então, tinha muita gente criticando o governo, até falando de fake news, que o Bolsonaro foi eleito por fake news de WhatsApp, aquele papo todo que a gente conhece já, coisa e tal. Mas você tinha muita notícia também nas mídias descentralizadas e, na verdade, no final das contas, a CPI não deu em nada, mas isso daí não é problema, tá? A CPI nunca dá em nada. A CPI não tem poder de dar em nada. O fato é que eles pode ter certeza que a CPI vai terminar em um documento criticando o Bolsonaro, pedindo abertura de inquérito, isso é certeza. O objetivo deles é esse. A questão é, como vocês sabem, o grande objetivo da CPI é gerar manchete negativa. Eles querem queimar Bolsonaro. Já se convenceram que não conseguem derrubar o cara, mas eles querem ou tornar ele inelegível ou então deixar ele tão fraco que ele consiga ser suplantado na próxima eleição. Vamos ver o que eles vão conseguir com isso daí. Eu acho que existe sim um risco de tornarem Bolsonaro inelegível desse ano para o ano que vem. Essa certamente vai ser uma tentativa deles agora. Eu acho que impeachment agora nenhum deles considera seriamente ainda, porque Bolsonaro tem ainda uma maioria confortável no Senado. Então eles querem essa CPI justamente para gerar manchete ruim, derrubar a popularidade de Bolsonaro, não apenas na população, mas também e principalmente no próprio Congresso, tá? Porque esse é um ponto, tá? O próprio Congresso, o Senado, não está vendo o Bolsonaro com os olhos tão ruins quanto o PSDB gostaria, quanto o PMDB gostaria. Então, realmente, você tem esse problema de tentar... A CPI é uma boa oportunidade para eles, porque isso vai estar rodando ali no Congresso, então vai gerar muita notícia, muita informação, muito palanque ali no próprio Congresso, e a expectativa das pessoas, da centro-esquerda principalmente, e da esquerda também, lógico, não deixa de ser, gerar muita notícia ruim para Bolsonaro, acusar ele de tudo, genocida. Você pode ter certeza que vai ser isso que vai sair na mídia tradicional, é isso daí. Por outro lado, porém, no final das contas, a gente vai ter também as notícias nas mídias descentralizadas. E eu acho bem provável que exista um embate aí muito forte nessas coisas. O Renan Calheiros segundo estão dizendo aqui, é escolhido relator da CPI, mas na verdade eles estão falando aqui, isso aqui é ejaculação precoce do pessoal. Porque, na verdade, a CPI precisa ser instalada e aí os próprios membros votam em quem é o presidente, quem é o relator. Então, eu não duvido nada que exista um acordo já entre as lideranças, entre o pessoal que está na CPI, de botar o Renan Calheiros como relator ou presidente. Eu já falei para vocês, isso é até positivo, porque isso aí marca a CPI como sendo de oposição. Está na cara. Vai querer mesmo bater no governo de qualquer jeito, e isso até tira um pouco do poder de convencimento dela com relação a outros senadores e a outros deputados. Eles sabem que o Renan é claramente oposição, que vai fazer tudo para espinafrar esse troço todo. É o que a gente está falando, né? A comparação mais correta é colocar o Alexandre Nardoni para investigar o caso do Henrique Borel aqui no Rio, ou seja, pegar uma pessoa totalmente culpada de um monte de coisa para investigar outras coisas. Já nasce uma CPI meio capenga, mas não é problema para eles. Eles querem, o objetivo é gerar notícia. E gerar notícia, eles conseguem gerar notícia um monte. Certamente vão puxar um monte de coisa lá, você pode ter certeza, né? E, bom, aí você fala, por que os governadores... Há outro motivo também, como eu já falei, né? CPI, certamente por quê? Primeiro, por que pararam? Por que os governadores e prefeitos pararam com essas medidas autoritárias e coisa e tal, começaram a diminuir o ritmo da pandemia? Primeiro, porque atingiram o objetivo dele, de criar a CPI. Segundo, porque tem medo de investigação. E terceiro, porque sabem que isso vai ser uma paulada na popularidade deles, né? Recentemente saiu uma notícia que... Aliás, a notícia foi engraçada, né? A notícia foi assim, popularidade de Bolsonaro segue em alta. O que você imagina? Que ela continua subindo, certo? Só que na última pesquisa ela foi 59, caiu para 56. Aí você fica pensando assim, peraí, como assim continua em alta? Eu juro para você, tinha um monte de manchete falando isso. Desaprovação de Bolsonaro segue em alta. Não segue, caiu, assim. Ou pelo menos estabilizou. Eles falam aqui que está dentro da margem de erro e coisa e tal. Mas certamente não é alta.
Então, o que está acontecendo aqui, como eu já falei para vocês, é o padrão. Durante o medo, no momento da pandemia, coisa e tal, os caras conseguem dar essa puxada na narrativa e coisa e tal, mas eles não conseguem manter isso por muito tempo. A população já percebeu esse negócio. Eles conseguem dar essas pauladas, botar o pessoal com medo. Não, agora a variante P1 tá morrendo um monte de gente, não sei o que lá. O pessoal dá aquela apavorada, coisa e tal, mas eles não conseguem manter isso. E eu já falei, é por isso que esse papo deles de genocida não vai colar na eleição do ano que vem. Bolsonaro deve ir para o segundo turno com o Lula e o mais provável, muito mais provável, é Bolsonaro ganhar. Porque vai estar o pessoal acusando ele de genocida e vai estar ele acusando o Lula de corrupto. Genocida não vai colar, só cola enquanto o pessoal está com medo e coisa e tal. E lógico, no pessoal que já está com essa ideia embutida, né? Corrupto cola com a população brasileira. O pessoal não gosta de corrupto. Então, e tem amplas evidências do processo para mostrar contra Lula, então realmente eu acho que não tá muito tranquilo para Bolsonaro isso daí. A minha preocupação toda, a chance dele não ser reeleito é basicamente se tiver alguma coisa do tipo de tornar ele inelegível ou coisa assim, por questão de orçamento, né? E outro ponto que você fala assim, poxa caramba, a aprovação do Bolsonaro tá só... tá aprovando, só 34% aprovam ele, coisa e tal, né? Isso tá muito ruim, não sei o que lá. Mas quando você olha a aprovação dos governadores, é só 29%, ou seja, a aprovação dos governadores é muito menor do que a do Bolsonaro. Essas medidas para conter a pandemia, todo mundo está encarando isso da maneira correta, como uma violência absurda. Então, no final das contas, para os governadores está muito pior essa história do que para o Bolsonaro. Eles estão perdendo muito mais com essas medidas do que Bolsonaro. Então, no final das contas, é isso daí. Vamos ver agora nos próximos meses essa CPI que vai ocupar aí o grosso do horário nobre aí. Pode ter certeza que na mídia tradicional só notícia contra o governo, só apontando que o cara fez coisa errada, não sei o que lá. Vamos puxar coisa errada lá dos ministros e coisa e tal, pode ter certeza. Agora, no final das contas é o que eu falo, vai ter notícia também na mídia descentralizada. Esse pessoal tem que aprender ainda a jogar esse jogo, eles não perceberam ainda a diferença que isso faz. Não vai ser mais só o jornalista da mídia tradicional dando notícia dessa CPI. E mesmo que Bolsonaro tenha uma minoria na CPI, parece que só 3 dos 11 da CPI são apoiadores do Bolsonaro, dos 11 não, dos 12, né? São 7 mais 3, 10. Então, só 3 são apoiadores do Bolsonaro, os outros estão se dizendo isentos. Não tem essa, né? No final das contas, vamos ver como é que isso aí vai andar. Eu acho que a inclusão dos estados e municípios nessa CPI vai ser perfeita, tá tranquilo. O que vai acontecer só, você pode ter certeza, é que o presidente da CPI vai tentar barrar as investigações de estados e municípios. Vamos ver quem vai ser o presidente. O Renan parece que está cotado para ser relator. Sinceramente, acho um absurdo, mas enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí. E, bom, para nós libertários, qual a diferença disso daí? Olha, a única coisa positiva que vem disso daí é justamente a gente ter um pouco mais de liberdade de novo. Nessa briga política dos governadores e coisa e tal, eles aliviaram agora a barra, a gente vai poder de novo trabalhar e sair à rua, isso já é uma coisa positiva. No mínimo, né? Vamos ver por quanto tempo, ou até a próxima briga política e coisa e tal. Solução não vem do Estado. Solução é sua, meu amigo. É minha, é de cada um. Solução nunca vem do Estado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.